Vamos supor o seguinte, certo dia você está trabalhando no seu projeto e verifica que para tu concluir ele, tu precisa de um certo programa. Você vai lá, pesquisa o programa e vê que o mesmo tem uma licença com valor muito caro. Você não tem dinheiro ou apenas não quer pagar por essa licença. Para isso, você pesquisa de novo e procura por alternativas desse programa. Você cai num site de aplicativos open source e vê uma infinidade de outros programas que dizem que têm as mesmas ferramentas que o mesmo que tu procura, e alguns dizem que tem até mais ferramentas. Você pesquisa e vê que tem várias alternativas e não consegue escolher uma. Tendo visto esse problema, eu venho hoje trazer para vocês 5 alternativas open source de programas famosos. Número 1. GIMP. Começando a lista com um programa para edição de imagens, o GIMP é uma das alternativas para o software da Adobe conhecido como Photoshop. A título de curiosidade, o GIMP foi lançado em 1996 e utiliza de linguagem C em sua programação. O que torna o GIMP uma boa alternativa para o Photoshop é a quantidade de plugins que existe para o GIMP. Seja para adicionar uma função, alterar atalhos, mudar layout, etc. O GIMP também tem a capacidade de editar arquivos provenientes do Photoshop, ou seja, aqueles arquivos salvos em .psd. Isso significa que caso você não queira pagar mais R$ 90 por mês para ter o acesso ao Photoshop, você pode baixar o GIMP e ter acesso à maioria dos recursos que o Photoshop tem. O GIMP é uma alternativa tão bem conhecida que até mesmo você já deve ter instalado em algum computador ou até feito uma utilização do mesmo. Número 2. Krita. Com seu foco principal em pintura digital, o Krita é uma alternativa open source para aplicativos com código fechado, tipo o Paint Toolsai. O Krita foi lançado em 2004 pela KDE e a linguagem utilizada por ele foi C++. O Krita apresenta algumas facilidades para os usuários que utilizam de tablets gráficos para a criação de desenhos, utilizando de vários recursos para garantir uma interface com atalhos rápidos, a fim para auxiliar os desenhistas experientes ao mesmo tempo que facilita o entendimento de novos usuários das suas funções. O Krita tem a possibilidade de criar não só desenho, mas também fazer animações com ele. O Krita também apresenta algumas personalizações que o usuário pode optar por adicionar. Eles são chamados de Dockers. Os Dockers podem fazer algumas alterações, como adicionar mais barra de ferramentas customizáveis, mudar algum atalho ou algumas outras opções. Sem muitos problemas, o Krita consegue desempenhar um papel ótimo como um programa de ilustração e animações, sem perder muito recurso. Número 3. LibreOffice. Meu primeiro contato com o LibreOffice foi porque eu tinha que apresentar um trabalho no outro dia, só que eu fui dar uma olhada no meu computador e não tinha acesso ao pacote Office. Eu fui ver o programa e descobri que a licença mais básica dele estava R$ 23. E a licença mais cara estava por um valor de R$ 94. Depois pesquisar por alternativas, acabei me deparando com a LibreOffice. Descobri que os pacotes deles são totalmente de graça e open source e acabei me adaptando. Publicado em 2011, o LibreOffice tem em sua programação C++, XML e também Java. O LibreOffice é uma opção interessante caso você não queira ou não consiga ter o pacote da Microsoft em seu PC. O mesmo contém opções como editor de texto, planilha, apresentações. O LibreOffice tem compatibilidade para ler, editar e salvar os arquivos que os seus equipamentos da Microsoft possuem, ao mesmo tempo que deixa o usuário desfrutar do seu serviço sem gastar nenhum dinheiro. Número 4. FreeCAD. Um aplicativo com opção de desenho tanto em 2D como modelagem em 3D é o FreeCAD. O mesmo possui um suporte um pouco limitado para exportar arquivos em DWG igual ao AutoCAD, que é focado mais em 2D. Porém, o FreeCAD possui também umas ferramentas de fabricação de peças, que é considerado também uma alternativa para o SolidWorks. O FreeCAD foi disponível para download pela primeira vez em 2002, escrito em Python, C++. O FreeCAD consegue tanto fazer estruturas 2D, como também apresenta um repertório de funções para a criação de modelos em 3D. Seu diferencial é que o mesmo consegue rodar em linhas de comando. A primeira vez que eu vi essa feature foi quando eu estava indo imprimir uma peça em uma impressora 3D. Eu precisava criar uma peça teste e um cara abriu um FreeCAD dele e apenas digitou o cubo, botou as dimensões do cubo e já mandou para imprimir. Mesmo parecendo algo simples, isso me ajudou a ter menos trabalho para terminar a
FPS. O seu outro diferencial é ter compatibilidade com óculos de realidade virtual. O FreeCAD pode ser uma ferramenta coringa para a criação de objetos ou desenho. Sua ampla variedade de extensões possibilita até a conversão de peças para formato de impressão em 3D. Restando ao usuário ter apenas a criatividade para tentar utilizar o máximo das funções que esse programa apresenta. Número 5. Blender. Sendo um dos aplicativos de modelagem e animação 3D mais conhecidos, o Blender é um programa que também possui uma grande lista de utilizações. Por ter diversas funções, o Blender pode ser uma alternativa para o Autodesk 3ds Max, Cinema 4D ou até mesmo a Adobe After Effects. Lançado em 1994 e utilizando-se de C, C++, Python, o Blender consegue fazer uma simulação de fluidos, consegue fazer simulação de corpos macios ou corpos rígidos. É também um editor de imagem em vídeo. O Blender trabalha com modelos tridimensionais, podendo chegar a fazer até animações. O que torna o Blender uma ótima opção para a criação de animações ou modelo 3D é sua quantidade de funções que ele contém, possuindo até de ferramentas que poucos programas do tipo têm. Existem filmes comerciais que foram feitos usando inteiramente o Blender, como por exemplo o Big Buck Bunny. Ele foi feito utilizando o recurso de animação do Blender, e o mesmo também foi escolhido para fazer algumas pré-visualizações e esboços das cenas do Homem-Aranha 2. Tendo uma vasta gama de possibilidades e extensões, o Blender é aquele tipo de programa que no início pode parecer um pouquinho difícil de conseguir aprender a mexer nele, porém com um pouquinho de pesquisa e prática é possível criar algo que poucos programas do tipo conseguem. E essa foi a lista de 5 alternativas open source de programas famosos. Para mais vídeos do tipo ou mini cursos, se inscreva no canal do Colmeia e vejo vocês numa próxima.